Parte 4. Os comerciantes. Comerciantes. Na vanguarda da propagação política da fundação estavam os comerciantes, alcançando com os seus tentáculos as mais remotas distâncias da periferia. Meses, e mesmo anos, passavam-se entre as suas idas e vindas a términos, muitas das vezes suas naves não passavam de improvisados barcos quase primitivos, sua honestidade não era exemplar, a sua audácia. Através de tudo, forjaram um império mais duradouro do que o pseudo-religiosismo despótico dos quatro reinos. Histórias sem conta de suas figuras solitárias, adotivas, meio sissudas meio brincalhonas, de um conceito extraído de um dos epigramas de Salvor Ardin, nunca permitam que o sentido de moralidade impeça de fazer o que é justo, são passadas de geração em geração. E difícil estabelecer quais das histórias são verídicas e quais são lendas. Provavelmente não há nenhuma que não tenha sofrido deturpação. Enciclopédia Galáctica. Limar Ponietes estava ensaboado quando a chamada chegou ao seu receptor, uma situação um tanto ou quanto ridícula, mesmo no espaço da periferia galáctica. Por sorte, a parte de uma nave mercante privativa, que não é destinada à arrumação de mercadorias, é extremamente pequena, tanto que o chuveiro se encontrava a poucos centímetros do painel de controle. Ponietes ouviu claramente o ruído do receptor. A escorrer sabão e pragas, correu até o aparelho para ajustar o fone, de modo que 3 horas mais tarde uma outra nave parava ao lado da sua, e um jovem sorridente atravessava o espaço entre as duas, através do tubo de ar, estendido entre as naves. Ponietes puxou sua melhor cadeira, enquanto ele próprio se sentava no banco de comando. Que andou fazendo, Gorm? Você vem me perseguindo desde a fundação? Legorm puxou um cigarro e abanou a cabeça com ar decidido. Eu? Nem por sombras. Fui o tolo que caiu na asneira de aterrar em Gliptal IV, no dia seguinte ao da chegada do correio, de modo que me mandaram correr atrás de você, com isto. A pequena esfera brilhante mudou de mãos, e Gorm a juntou. É confidencial. Super secreto. Não pode ser confiado aos transmissores e tudo o mais. É o que depreendo. Pelo menos é um estojo pessoal, e ninguém além de você poderá abri-lo. Ponietes olhou o estojo com desgosto. Isso vejo eu. Até hoje ainda não ouvi falar de um único destes que trouxesse boas notícias. O estojo abriu-se na sua mão, e dele saiu uma fita transparente que se desenrolou. Os olhos correram pela mensagem, pois quando a última parte da fita se desenrolava, já a primeira amarelecia e encarquilhava. Em minuto e meio tornara-se negra, e começava já a desintegrar-se, molécula por molécula. Ponietes exclamou. Oh, galáxia! Legorm interpelou-o sossegadamente. Posso ajudar ou é muito secreto? Posso dizer-lhe desde que pertence à agremiação. Devo ir a Ascone. Por quê? Aprisionaram um comerciante. Guarde segredo. A expressão de Gorm alterou-se. Preso. Mas isso é contra a convenção. Também a interferência na política local o é. Então foi isso que ele fez, Gorm meditou, quem é ele? Alguém que eu conheça? Não, pelo tom de voz de Ponietes, Gorm perceber que não devia fazer mais perguntas. Ponietes levantou-se, e olhou pensativo para fora da vigia, murmurou coisas vagas e fortes contra a parte da galáxia que podia dali ser avistada, e por fim disse em voz alta. Mas que grande enrascada! Ainda por cima minha cota está em atraso. Fez-se luz no intelecto de Gorm. Ei, amigo! Ascone é área interditada. É verdade. Não se pode vender nenhum canivete em Ascone. Não compram aparelhagem atômica de qualquer espécie. Atrasado como estou, não sei o que acontecerá se tiver de ir lá. Não há alguma maneira de poder livrar-se? Ponietes abanou a cabeça. Conheço o indivíduo em questão. Não se pode abandonar um amigo. Nada a fazer. Estou nas mãos do espírito galáctico, e sigo com alegria o caminho que ele me indica.
Gorm fez uma careta. O outro olhou e riu. Esqueci. Nunca leu o Livro do Espírito, não é? Nem sequer ouvi falar nele. Teria sim, se tivesse tido preparação religiosa. Preparação religiosa? Para o sacerdócio, Gorm estava profundamente chocado. Receio que sim. E o meu segredo vergonhoso e secreto? Acho, no entanto, que constitui um problema sério demais para os reverendos. Expulsaram-se, por razões suficientes para que a fundação se encarregasse de me dar uma educação mais vulgar. Olhe lá, o melhor é eu ir embora. Como vai a sua cota deste ano? Gorm apagou o cigarro e ajeitou o boné. A minha última carga já vai seguindo. Acho que tudo vai bem. Homem de sorte, minutos depois de Gorm ter saído, ainda ele estava entregue às suas meditações. Então Skelgorov estava em Ascone, e na prisão. Era mal. Na verdade era muito mais delicado do que parecia. Uma coisa era contar a um jovem inexperiente uma versão diluída do negócio de modo a satisfazer-lhe a curiosidade, outra coisa era encarar a verdade. Limar Ponietes era uma das poucas pessoas a saber que Skelgorov não era sequer um comerciante, mas sim uma coisa muito diferente, um agente da fundação. 2 semanas passadas. 2 semanas perdidas. Uma semana para chegar a Ascone, em cujos extremos limites tinham aparecido vigilantes naves de guerra vindas ao seu encontro em números cada vez maiores. Qualquer que fosse o seu sistema de detecção, trabalhava, e bem. Puseram-se ao seu lado, sem um sinal, mantendo a distância, colocando-o em direção ao centro de Ascone. Ponietes poderia ter resolvido a situação caso tivesse desejado, pois aquelas naves nem sequer eram verdadeiras naves de guerra, mas sim naves de cruzeiro do tempo do Império e sem armas atômicas eram impotentes. Porém Skelgorov estava prisioneiro em suas mãos, e Gorov não era de perder. Os asconianos deviam-no saber. Depois mais outra semana, uma semana caminhando um caminho fatigante entre nuvens de oficiais subalternos que formavam a barreira entre o grão-mestre e o mundo. Cada insignificante subsecretário tinha de ser aplacado, para que essa assinatura figurasse no papel que lhe dava direito a ver o oficial imediatamente superior. Pela primeira vez os seus papéis de comerciante eram inúteis. Agora, por fim, o grão-mestre encontrava-se do outro lado daquela porta dourada, flanqueada por guardas, e 2 semanas tinham se passado. Gorov continuava prisioneiro, e a carga de Ponietes apodrecia inútil, no porão da nave. O grão-mestre era um homem baixo, um homem pequeno que começava a perder o cabelo, e com um rosto cheio de rugas, cujo corpo parecia não poder suportar a enorme gola de peles que trazia à volta do pescoço. A um sinal dele, a linha de homens armados abriu-se para dar passagem a Ponietes, até a cadeira de estado. Não diga nada, exclamou o grão-mestre, e os lábios de Ponietes que se preparavam para formular palavras, fecharam-se. Isso mesmo. Não tolero conversas inúteis. Não pode me ameaçar, e a adulação está fora de ocasião. Nem há qualquer espaço para queixas. Já perdi a conta das vezes que os avisamos, de que as suas máquinas diabólicas não têm lugar em Ascone. Senhor, não há qualquer tentativa para inocentar o comerciante em questão. Não é política dos comerciantes introduzirem-se onde não são chamados. Mas a galáxia é grande, e uma fronteira foi ultrapassada sem querer. Trata-se de um engano deplorável. De certo deplorável. Mas será engano? O pessoal de Gliptal bombardeia-me com pedidos de negociações desde que este homem foi feito prisioneiro. Por eles fui informado, e por várias vezes, de sua chegada. Parece-me uma campanha de salvamento bem organizada. Parece ter sido tudo bem antecipado, em demasia, para que haja enganos, deploráveis ou não. Os olhos do asconiano estavam repletos de ironia. Continuou. E vocês, comerciantes, voando como borboletas de mundo para mundo, serão tão loucos quanto os seus direitos,
que pensam poder aterrar em Ascone, no seu mundo maior, no centro do seu sistema, e depois considerá-lo como um engano de demarcação de limites. Vamos, de certo que não. Ponietes sentiu-se desanimar, mas não o mostrou. Se foi feita alguma tentativa para negociar, foi contra os regulamentos mais estritos da nossa agremiação. Tão contrários que, talvez, o seu colega o pague com a vida. O comerciante sentiu convulsões no estômago. Ali parecia não haver qualquer irresolução. A morte, venerando Senhor, é um fenômeno tão irrevogável, que para ele deve haver qualquer opção. Houve uma pausa antes de vir a resposta cautelosa. Já ouvi dizer que a fundação era rica. Rica? De certo. Mas a nossa riqueza encontra-se precisamente naquilo que recusam. As nossas mercadorias atômicas valem. As suas mercadorias não têm valor, pois que lhes falta a bênção ancestral. São objetos amaldiçoados, por estarem sob interdição ancestral. As palavras eram firmes como uma fórmula recitada. As pálpebras do grão-mestre semicerraram-se, e ele disse significativamente: não tem mais nada de valor. O comerciante não lhes apreendeu o significado. Não entendo. Que querem? O asconiano abriu os braços. O Senhor me pede que troque de lugar, e que lhe exponha os meus desejos. Acho que não. O seu estimado colega tem de ser castigado da maneira prescrita pelo Código de Ascone, a morte pelo gás. Somos um povo justo. O camponês mais pobre em caso semelhante não sofreria menos. Eu próprio não sofreria castigo menor. Veneradíssimo, poderia me permitir falar com o prisioneiro? A lei de Ascone não permite comunicação com um homem condenado. Mentalmente, Ponietes tentou pela última vez. Veneradíssimo, posso pedir-lhe ao menos que tenha piedade da alma dele. Durante todo o tempo em que sua vida esteve em perigo, esteve separado da consolação espiritual. Mesmo agora, encara a perspectiva de não estar preparado para ser recebido no seio do Espírito Onipotente. O grão-mestre olhou-o desconfiado. O Senhor é um dos curadores da alma. Ponietes deixou pender a cabeça com ar de humildade. Para isso fui preparado. Nas expansões vazias do espaço, os comerciantes têm necessidade de homens como eu, que cuidem do outro lado desta vida de comércio e perseguição de tantos prazeres mundanos. Todo homem devia ter a alma preparada para ir ao encontro dos espíritos ancestrais. No entanto, nunca acreditei que vocês, comerciantes, fossem crentes. Skelgorov mexeu-se na cama, quando Limar Ponietes entrou pela porta fortemente reforçada. Quando aquela se fechou barulhentamente, Gorov acordou sobressaltado. Ponietes. Mandaram você. Pura coincidência, ou então trabalho do meu malévolo demônio pessoal. Primeiro, arruma encrenca em Ascone. Segundo, meu roteiro de vendas leva-me à distância de 150 parsecs do sistema onde se dão os acontecimentos englobados pela primeira parte. Terceiro, já trabalhamos em conjunto e a administração sabe muito bem. Veja bem se não é tudo certo e bom. A resposta é mais que simples. Cuidado! Deve haver alguém à escuta. Você tem por acaso um distorcionador? Ponietes apontou para o bracelete que lhe ornamentava o pulso, e Gorov descontraiu-se. Ponietes olhou ao redor. A cela estava nua e era ampla, bem iluminada e não havia nenhum mau cheiro. Nada mal. Tratam-no como a um príncipe. Como conseguiu chegar até aqui? Estou nesta prisão solitária há quase 2 semanas. Desde que cheguei. Parece-me que aquele passarão que manda aqui tem os seus pontos fracos. Inclina-se para palavras meigas, de modo que usei um truque que deu resultado. Eis-me na qualidade de seu conselheiro espiritual. Bem depressa mandaria degolá-lo, sem que isso o preocupasse, porém o destino desconhecido dessa sua problemática alma, preocupa-o. É um pouco de psicologia empírica. Um comerciante deve saber um pouco de tudo.
Gorov sorria com ironia. A verdade é que você frequentou um seminário maior. Está bem, Ponietes, estou contente por terem me enviado você. Porém o grão-mestre não está unicamente interessado na minha alma. Ele falou-lhe de resgate. Deu uma leve sugestão. Também ameaçou com a morte pelo gás. Joguei na certeza e evitei alguma armadilha. Trata-se então de uma extorsão. Que deseja ele? Ouro. Ouro. O próprio metal. Para que o quer ele? É o seu negócio. Onde é que conseguirei ouro? Onde puder. Ouça-me que isto é importante. Nada me acontecerá, enquanto Sua Senhoria tiver cheiro de ouro no nariz. Prometa-lhe todo o ouro que ele quiser. Depois volte à fundação, se for necessário, para arranjá-lo. Quando eu estiver livre, seremos escoltados até fora do sistema, e então nos separaremos. Para depois voltar e tentar novamente. A minha missão é vender aparelhos atômicos em Ascone. Mas eles o apanham outra vez antes de ter tempo de fazer o que quer que seja. Já sabe disso. Não sei de nada, mesmo que o saiba, não importa. Na segunda vez vão matá-lo. Gorov encolheu os ombros. Se devo negociar com o grão-mestre, quero conhecer toda a história. Até agora andei às cegas, de modo que as poucas coisas que disse iam deixando sua veneradíssima pessoa fora de si. É muito simples. A única maneira que temos de aumentar a segurança da fundação aqui na periferia é formar um império comercial controlado pela religião. Somos ainda muito fracos para forçar um controle político. É tudo o que podemos fazer para segurar os 4 reinos. Até aqui compreendo. E qualquer sistema que não aceite aparelhos atômicos não pode ser colocado sob controle religioso. E pode tornar-se um foco de independência e hostilidade. Basta de teorias. O que é que impede a venda? Religião. O grão-mestre deu-o a entender. É uma forma de adoração ancestral. A sua tradição fala de um passado mal do qual foram salvos por heróis anônimos e virtuosos. Compara-se ao período anárquico de há um século, quando as tropas imperiais foram expulsas, e foi estabelecido um governo independente. Todo progresso é identificado com o regime imperial do qual se lembram com horror. Mas tem umas lindas naves que me identificaram à distância. Cheira-me ali energia atômica. Essas naves devem ser restos do Império. Provavelmente com motores atômicos. O que tem, guardam. O caso é que não querem renovar e que sua economia interna é não atômica. É isso que devemos modificar. Como é que o faremos? Quebrando a resistência em determinado ponto. Falando com sinceridade, se conseguirmos vender um canivete com campo magnético a um nobre, seria de seu interesse forçar leis que o autorizassem a usá-lo. Parece estúpido, contudo é psicologia pura. Realizar vendas estratégicas em pontos estratégicos seria criar uma facção pró-atômica na corte. E mandaram-no para esse fim, enquanto que eu estou aqui simplesmente para resgatá-lo e partir, ficando você, entretanto tentando. Não acha que está ao contrário? De que maneira? Ouça, disse Ponietes repentinamente exasperado, você é um diplomata, não um negociante, e denominá-lo comerciante não faz com que o seja. Trata-se de um assunto para alguém que faça das vendas a sua vida, e eu aqui, com uma carga inteira apodrecendo, e com uma cota que, neste ritmo, nunca chegarei a preencher. Quer dizer que vai arriscar a sua vida numa coisa que não lhe diz respeito. Quer dizer com essa que se trata de uma questão de patriotismo, e que os comerciantes não são patrióticos. São até, notoriamente, contrários a essas coisas. Os pioneiros nunca o são. Está bem, de acordo. Não ando pelo espaço para salvar a fundação ou qualquer coisa semelhante. Procuro ganhar dinheiro, e esta é uma boa oportunidade. Se posso ajudar a fundação ao mesmo tempo, tanto melhor. E já arrisquei a minha vida por muito menos.
Ponietes levantou-se e Gorov fez o mesmo. Que vai fazer? O comerciante riu. Gorov, por enquanto ainda não sei. Mas se o ponto crucial do assunto é efetuar uma venda, sou o homem ideal. Geralmente não sou de muita conversa, mas há uma coisa de que me orgulho: até hoje ainda não deixei de preencher a cota. A porta abriu-se quase instantaneamente, após ele ter batido, e 2 guardas puseram-se a seu lado. Um espetáculo, disse o grão-mestre com frieza. Acomodou-se em suas vestes de pele e a sua mão fina segurou o bastão de ferro que lhe servia de bengala. É ouro, reverendo. É ouro, concordou o grão-mestre com ar descuidado. Ponietes pôs a caixa no chão, e abriu-a com toda a aparência de confiança de que dispôs na ocasião. Sentiu-se só perante a hostilidade universal, do mesmo modo que se sentira no espaço, no primeiro ano. O semicírculo de conselheiros barbudos que o observavam, impressionaram-no desagradavelmente. Entre eles estava Fel, o favorito que se sentava ao lado do grão-mestre, e que olhava o comerciante com visível hostilidade. Ponietes tinha-lhe sido apresentado, e tendo percebido nele um inimigo, desde logo o marcou como sua primeira vítima. Fora do salão, uma pequena multidão aguardava os acontecimentos. Ponietes estava isolado de sua nave, sem armas, preparado para subornar. Gorov continuava como refém. Fez os ajustes finais naquela monstruosidade que lhe tinha custado uma semana de sacrifícios e rezou de novo para que a sonda de chumbo quartz o aguentasse. O que é? Perguntou o grão-mestre. Isto é um pequeno aparelho que eu próprio construí. Isso é evidente, mas não é a informação que eu quero. É alguma das abominações da magia negra do seu mundo. É de natureza atômica, admitiu Ponietes com gravidade, mas não é necessário que qualquer um lhe toque, ou tenha algo a ver com ele. E só para mim, e se contiver coisas abomináveis, serei eu o contaminado. O grão-mestre tinha levantado a bengala de ferro para a máquina numa atitude ameaçadora, enquanto os seus lábios se moviam numa invocação de purificação. O conselheiro de rosto magro, que se sentava a seu lado, inclinou a cabeça e segredou-lhe ao ouvido. E qual é a ligação entre esse seu aparelho demoníaco e o ouro que salvará a vida do seu conterrâneo? Com esta máquina posso transformar o ferro que deitam fora em ouro de melhor qualidade. É o único mecanismo inventado pelo homem que pode fazer do ferro, o ferro feio, veneradíssimo, de que é feita a cadeira onde você se senta e as paredes deste edifício, ouro maciço, brilhante e pesado. Transmutação. Houve loucos que se dizem capazes dessa habilidade, todos pagaram pelo sacrilégio. Conseguiram-no alguma vez? Não, o grão-mestre parecia divertir-se. Êxito em produzir ouro tem sido um crime que traz o seu próprio veneno. É a tentativa mais o falhar, que são fatais. Tome. Veja o que pode fazer com a minha bengala. O meu modelo é pequeno e a sua bengala muito comprida. Randel, as suas fivelas. Depressa, homem, pagarei em dobro se for preciso. As fivelas passaram de mão em mão, até chegarem ao grão-mestre, que lhes tomou o peso e depois as atirou para o chão. Ponietes apanhou-as e perante o cilindro colocou-a de maneira que não pudesse falhar. Era absolutamente necessário ser bem-sucedido. O transmutador cacarejou durante uns 10 minutos enquanto o cheiro de ozon penetrava a atmosfera. Os cortesãos recuavam, murmurando, e novamente Fel falou ao ouvido do grão-mestre, sem que este se movesse. E as fivelas transformaram-se em ouro. Ponietes apresentou-as ao grão-mestre com um murmúrio de delicadeza. O velho hesitou e, por fim, fez um gesto de repulsa. O seu olhar fixou-se sobre o transmutador. Ponietes disse rapidamente: Cavalheiros, isto é ouro. Ouro por dentro e por fora. Podem sujeitá-lo a todas as provas físicas e químicas que conhecerem, se quiserem comprovar alguma coisa. Não pode ser diferenciado do ouro natural. Qualquer ferro pode ser transmudado desta maneira.
Não haverá interferência de ferrugem, nem uma quantidade moderada de ligas metálicas. No entanto, foi o ouro que brilhava na palma de sua mão, que argumentou por ele. Quando o grão-mestre estendeu por fim a mão, Fel interveio. Reverendo, o ouro é de uma fonte pecaminosa. Da lama pode nascer uma rosa, disse Ponietes, rapidamente. No comércio com os seus vizinhos, há muitos materiais que devem ser comprados, materiais de toda espécie, e tenho certeza de que não vão inquirir se a fonte desse material é ou não ortodoxa. Não vou oferecer-lhes a máquina, mas sim o ouro. Reverendo, não aceite o ouro feito de ferro aqui na sua presença, isto é uma afronta aos seus antepassados. Contudo, ouro é ouro, Fel, você é muito rígido, no entanto recolheu a mão estendida. Reverendo, você é a sabedoria personificada. Considere, desistir de um pagão não é perder nada perante os antepassados, enquanto que com o ouro que você receber em troca, poderá decorar o lugar onde descansam os seus espíritos. E mesmo que o ouro fosse o mal em si, tal mal desapareceria uma vez que o metal fosse usado para um fim piedoso. Pelos ossos do meu avô foi a resposta veemente do velho, Fel, que me diz você deste jovem. A sua afirmação é válida. É tão válida como as palavras dos meus antepassados. Assim pareceria, respondeu Fel, que a sua validade não seja uma traição do espírito do mal. Ainda faço melhor, continuou Ponietes, que o ouro seja guardado como refém. Coloquem-no sobre o altar dos seus antepassados e prendam-me durante 30 dias. Se ao fim desse tempo não houver sinal de ira, se não se der algum desastre, de certo seria prova de que a oferta foi aceita. Que mais posso oferecer-lhes? E quando o grão-mestre se ergueu procurando a desaprovação, não houve um único homem que não estivesse de acordo. Até o próprio Fel concordou. Ponietes sorriu enquanto meditava quanto à utilidade de uma educação religiosa. Outra semana se passou antes que se conseguisse um encontro com Fel. Ponietes sentiu a tensão, mas não se preocupou, já estava habituado. Saíra dos limites da cidade sob guarda. Encontrava-se agora sob guarda na vila de Fel. Não havia nada a fazer senão aceitar as coisas tal como sucediam. Fel, fora do círculo dos conselheiros, parecia mais alto e mais jovem. Nem parecia o mesmo sem os trajes de cerimônia. Você é um homem estranho, não fez nada nesta última semana e em especial nestas últimas 2 horas, além de insinuar que eu necessito de ouro. Parece-me estranho o trabalho, o seu, pois quem não precisa de ouro? Por que não dá mais um passo? Não é o ouro simplesmente. Não, ouro só de nada vale. É tudo o que está por trás. O que poderá estar por trás do ouro? Não me diga que me vai fazer outra estúpida demonstração. Estúpida, disse Ponietes com desagrado. Definitivamente. Mas a estupidez, estou certo, foi propositada. Poderia ter avisado o venerável, se tivesse tido certeza dos motivos. Se eu fosse você teria feito o ouro a bordo de minha nave, e o ofereceria depois. O espetáculo que nos deu, e o antagonismo que daí resultou, poderiam bem ter sido dispensados. É verdade, admitiu Ponietes, mas desde que fui eu, arrisquei o antagonismo para poder chamar sua atenção. Só por isso, Fel não fez qualquer esforço para esconder o seu desprezo. Dá para desconfiar que a proposta dos 30 dias de prova foi na esperança de modificar essa atenção para algo de mais substancial. Porém, se o ouro provar ser impuro, quando o juízo dessa pureza ou impureza depende daqueles que estão diretamente interessados. Fel parecia ao mesmo tempo surpreso e satisfeito com a resposta do outro. Um ponto sensato. Diga-me, agora, por que esse desejo de chamar a minha atenção? Assim farei. No curto espaço de tempo que tenho aqui estado, observei alguns fatos úteis, que lhe dizem respeito, mas que me interessam. Por exemplo, você é jovem,
muito jovem para membro do conselho, e mesmo de uma família relativamente nova. Critica a minha família? De maneira alguma. Os seus antepassados são grandes e santos, todos o admitirão. Mas haverá quem diga que não é um membro de uma das 5 tribos. Fel recostou-se. Com todo o respeito aos que estão envolvidos, e não procurou sequer esconder seu veneno, as 5 tribos, como dizem, esgotaram suas forças e afinaram o sangue. Nem 50 membros das tribos estão vivos. Ademais, há aqueles que não desejam ver ninguém fora das tribos como grão-mestre. E um favorito tão jovem está bem apto a criar inimizades entre os grandes do estado, segundo se diz. A idade do grão-mestre vai aumentando, e a sua proteção não ultrapassará sua morte, quando será um inimigo que interprete as palavras do seu espírito. Ouve demais para um estrangeiro. Tais orelhas deveriam ser cortadas. Pode decidir isso mais tarde. Deixe-me antecipar. Vai me oferecer poder e riqueza, por meio dessas malditas máquinas que traz a bordo de sua nave. Suponha que sim. Qual seria a sua objeção? Apenas pessoal quanto ao bem e mal. Fel abanou a cabeça. Ouça, meu caro estrangeiro, não é nada disso. Sua opinião sobre nós nesse seu agnosticismo pagão é o que é, contudo não sou totalmente escravo da nossa mitologia, apesar de assim parecer. Sou um homem educado e culto. Toda a profundidade dos nossos costumes religiosos, mais no sentido ritual que ético, foi elaborada para as massas. Qual é então a sua objeção? Precisamente isso, as massas. Talvez eu estivesse interessado em negociar com você, porém suas pequenas máquinas, para serem úteis, devem ser usadas. Como poderia eu adquirir riquezas, digamos, se eu tivesse de usar um barbeador elétrico no maior dos segredos? Mesmo que o meu queixo estivesse mais limpo, como é que eu seria rico? E como é que eu evitaria a câmara de gás, ou uma revolta, se fosse apanhado usando tal coisa? Claro que tem razão. A única solução seria educando seu povo no uso de materiais atômicos, para a conveniência deles, e para seu lucro substancial. Seria um trabalho de titãs, não o nego, porém o pagamento seria ainda mais titânico. Porém neste momento, a preocupação é sua e não minha, pois eu não ofereço, nem lâmina nem faca, nem triturador mecânico de lixo. O que é que oferece? Ouro puro. Pode ficar com a máquina que eu demonstrei na semana passada. O transmutador, Fel levantou-se e o seu rosto contraiu-se. Exatamente. O fornecimento de ouro será igual ao fornecimento de ferro. Imagino que isso basta para suprir todas as dificuldades. Basta mesmo para o lugar mais alto do planeta, a despeito da pouca idade e dos inimigos. E é seguro. Como? O segredo é a única essência do seu uso, o mesmo segredo do qual falou em relação aos produtos atômicos. Pode enterrar o transmutador na cela mais profunda da maior fortaleza, ou na sua propriedade mais longínqua, e mesmo assim lhe trará fortuna instantânea. É o ouro que compra e não a máquina, e o ouro não traz a marca de fabricação, pois não pode ser distinguido da criação natural. E quem operará a máquina? Você mesmo. Não precisa mais do que 5 minutos de treino. Posso montá-la quando quiser. E em troca? Bem, Ponietes tornou-se cuidadoso, o preço é elevado, porém esta é a minha vida. Digamos, por essa valiosa máquina, o equivalente a 30 centímetros cúbicos de ouro, em ferro fundido. Afiançou-lhe, disse Ponietes corando, que pode reaver o preço, em menos de 2 horas. Verdade, e dentro de 1 hora, depois de se ter ido embora, a minha máquina poderia estar reduzida a pó. Preciso de uma garantia. Tenha a minha palavra. Boa garantia. Mas a sua presença seria ainda melhor. Prometo pagar-lhe 1 semana depois da entrega em condições. Impossível. Impossível.
quando já incorreu na pena de morte, só pelo fato de me ter oferecido algo para compra. A única alternativa é a minha palavra de que amanhã, à noite, caso não aceite, estará na câmara de gás. A face do comerciante mantinha-se impassível. Leva-me vantagem, e não é justo. Pelo menos poderá dar a sua palavra por escrito. E tornar-me também um cúmplice. Não, senhor, Fel sorria satisfeito, não, senhor. Só um de nós é que é tolo. Por fim o comerciante disse com voz apagada. Estamos de acordo, então. Gorov foi solto ao 30º dia, e 250 quilos do mais puro ouro tomaram o seu lugar. Com ele, foi retirada a interdição que pairava sobre a sua nave. Na jornada que os fazia sair do sistema de Ascone, tal como quando haviam entrado, as naves daquele planeta escoltaram-nos. Ponietes observou o ponto que, à distância, era a nave de Gorov, enquanto a voz do amigo rompia o silêncio, pelo amplificador etérico. Dizia ele. Mas não era isso o que se pretendia, Ponietes. Um transmutador não serve. A propósito, onde é que o arranjou? Eu o construí. Na realidade não serve para nada. O consumo é proibitivo em escala maior, caso contrário, a Fundação não teria de percorrer toda a galáxia à procura de metais pesados. Foi um truque, de qualquer modo, até eu fiquei impressionado. Mas esse truque não valeu de nada. Tirou-o de enrascadas. Isso pouco importa. Terei de voltar, assim que nos virmos livres da escolta. Por quê? Você mesmo o explicou a esse político seu amigo. O transmutador foi um meio para atingir um fim, mas sem qualquer valor em si, que ele comprava o ouro e não a máquina. Foi boa psicologia, mas... Mas o que? Mas o que nós pretendemos é vender-lhes uma máquina que tenha valor em si, algo que eles queiram usar abertamente, algo que os faça pender para as técnicas atômicas como uma vantagem. Percebo tudo isso muito bem. Já me explicou uma vez antes. Mas repare só no que advém da minha venda. Enquanto o transmutador durar, Fel cunhará ouro, ouro suficiente para comprar as próximas eleições. O atual grão-mestre não deve viver muito tempo. Está contando com a gratidão? Não. Conto, mas é com um interesse inteligente. Um transmutador consegue uma eleição para ele, outros mecanismos. Não. Não. A sua premissa é falsa. Não é ao transmutador que ele vai dar crédito, mas sim ao ouro. É isso que eu estou tentando dizer-lhe. Ponietes sorriu, e ajeitou-se confortavelmente, pensando que já pusera o outro à prova, por tempo suficiente. Tão depressa não, Gorov. Ainda não terminei. Existem outras máquinas, também, envolvidas no assunto. Houve uma pausa e depois Gorov perguntava cauteloso. Que outras máquinas? Vê aquela escolta? Vejo. Agora me explique que outras máquinas são. Se me deixar. Aquela é a armada particular de Fel. O velho fez-lhe a honra de a conceder. Para onde pensa que nos levam? As suas minas no exterior de Ascone. Ouça. Já lhe dissera que estava nisto para ganhar dinheiro e não para salvar mundos. Vendi aquele transmutador por nada. Nada, exceto o risco da câmara de gás, mas isso não preenche uma cota. Voltemos ao assunto das minas. As minas vêm com os lucros. Vamos encher-nos de zinco, Gorov. Zinco até lotar esta nave e a sua. Vou descer com Fel para receber enquanto você fica por aqui e me cobre com todas as armas que tiver, no caso de Fel não ser digno de crédito. Esse zinco é o meu lucro. Pelo transmutador. Por todo o carregamento de produtos atômicos. Preço dobrados como bônus. Admito que o roubei, porém devo me defender. Importa-se de explicar. É tudo tão evidente, Gorov. Aquele idiota pensava que ia me enganar, porque a sua palavra vale mais do que a minha para o grão-mestre. Levou o transmutador e incorreu na pena capital.
Em qualquer situação podia me acusar e desculpar-se. Isso é evidente. Pois é, mas Fel nunca ouvira falar de um microfilmador. Gorov de repente começou a rir. Pois é. Ele ficou pensando que estava na modíssima, e no dia seguinte eu levei o microfilmador no meio da aparelhagem, de modo que o apanhei com a boca na botija, operando o transmutador. E mostrou-lhe o resultado. Mostrei-lhe 2 dias depois. A princípio não quis acreditar, mas quando eu lhe disse que tinha tudo preparado para uma transmissão na praça principal da cidade, o pobre idiota caiu de joelhos. E fez tudo quanto eu pedi. E tinha na verdade qualquer coisa preparada. Não tem qualquer importância. Fechou o negócio. Comprou tudo quanto eu tinha, e tudo quanto você tinha, em troca de zinco. Naquele momento acho que eu era capaz de tudo. Vou dar-lhe uma cópia do contrato antes de descer, como precaução. Mas, irá ele usar os produtos? Feriu-lhe o ego. Por que não? É a única maneira de cobrir as perdas, e se conseguir ganhar dinheiro, salvará o seu orgulho. Será o próximo grão-mestre, e o melhor homem que poderíamos ter a nosso favor. Não haja dúvida de que foi uma ótima venda, disse Gorov, porém você tem uma técnica de vendas muito pouco honesta. Não é de admirar que o tenham expulsado do seminário. Não tem o mínimo sentido de moralidade. Já sabe o que Salvor Ardim disse a respeito da moral.